Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus para você que nos assiste. Compartilha essa transmissão. Nós vamos estar agora ministrando a palavra do Senhor. Algo que Deus tem colocado em nosso coração para esse momento que estamos aqui. Eu tenho certeza, Deus ele marcou esse encontro com você. Ele tem algo a revelar para o seu coração nesses momentos que nós estamos vivendo. Esse momento em que o mundo está vivendo. E eu gostaria de ler com vocês agora no Salmo de número 139. Do versículo 13, do verso 13 ao verso 16, Salmo 139, do verso 13 ao 16. O tema de hoje, da nossa série, é não aborte sonhos. E nós vamos entrar e mergulhar nesse assunto com vocês nessa noite, com base nesse texto do salmista. E o primeiro ponto disso é a autoridade de Deus sobre a vida. Nós vamos aqui trazer através desse texto a autoridade de Deus sobre a vida. Salmo 139, do verso 13 ao 16, diz assim: Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de um modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas. E disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Que palavra tremenda do salmista. Vamos orar ao Senhor. Deus, abençoa-nos, Pai. Abençoa a ministração dessa noite. Fala aos nossos corações segundo o teu querer e vontade, Pai. E faça-nos entender, Pai, a tua vontade para as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos toda a sonolência, toda a distração, tudo aquilo que possa nos perturbar nesse momento, seja repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Que nada venha roubar esse momento da tua palavra de nós, mas que nós possamos estar, Senhor, focados nisso e prontos a receber em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Então, a primeira coisa que nós vemos quando lemos o texto do salmista é a autoridade de Deus sobre a vida, meu irmão. E quando nós entendemos que Deus ele tem autoridade sobre a vida, e nós vamos ver isso claramente acontecendo na ressurreição de Cristo, porque na ressurreição de Jesus Cristo, ele vai ter o domínio sobre a morte, ele vai ter o domínio sobre aquilo que matava o ser humano através do pecado que era a morte. E hoje, através da pessoa de Cristo Jesus, nós temos esse escape. Então a morte ela não pode ser invasora sobre aquele que tem o sangue de Cristo, sobre aquele que tem o perdão de Cristo estabelecido sobre a vida dele. Mas é claro que em contrapartida a isso, nós sabemos também que a Bíblia fala que o salário do pecado, ele é a morte. Então para a pessoa que não se arrepende, para a pessoa que ela não entra nos caminhos do Senhor, nós sabemos qual é o fim que está determinado segundo as Escrituras para ela. Todavia Deus ele vai armar diversas estratégias para nos abraçar sobre esse amor, para nos levar em direção a esse amor dele, esse amor triunfante, esse amor transformador, que é o amor de Cristo sobre nossas vidas. Então, quando nós entendemos essa autoridade de Deus sobre a vida, então nós conseguimos entender, aleluia, que a vida em que vivemos, ela se torna uma vida abençoadora quando nós entramos debaixo dessa autoridade e quando nós deixamos com que Cristo venha mover em nós o direcionamento certo para nós seguirmos durante a nossa vida aqui sobre a terra. Um segundo aspecto importante sobre o tema de hoje é Deus se manifesta através dos atributos da sua natureza. Então, através dos atributos de Deus, ele se manifesta, irmãos. E muitos aí estão se perguntando por que estamos passando por essa pandemia, por que essa situação. São pessoas que estão entrando em depressão, pessoas que estão ficando atormentadas por isso. Mas eu entendo que quando nós estamos na palavra, quando nós estamos alimentados pela palavra, quando nós estamos em comunhão com Cristo, então essas coisas que passamos, elas não vão ser intensas sobre nós, porque não é o medo que vai nos dominar, não é as circunstâncias do momento que vai nos dominar, mas é a palavra rema, a palavra de Cristo que nos traz para perto, a palavra de Cristo que nos faz entender quem somos e quem é Deus para nós. E isso, além de nos trazer paz,
traz, além de nos trazer tranquilidade, nos traz esperança de que esse momento ele é de fato um momento passageiro, de que essa situação que estamos passando, ela é de fato momentânea e que no tempo curto isso passará, mas as palavras de Cristo, elas não passam. Então isso está muito ligado, meu irmão, a um relacionamento com Cristo, que nos leva automaticamente a termos o entendimento da existência de um Deus poderoso, de um Deus que tem autoridade sobre a vida, autoridade desde quando nós estamos sendo formados no ventre de nossa mãe, e que através dessa autoridade de Deus, que é exercida, aleluia, nós possamos entrar debaixo desse poder, aleluia, e sentir a manifestação da graça. Louvado seja Deus nisso tudo. Deus se manifesta através dos seus atributos, da sua natureza. O primeiro deles é que Deus é verdade. Deus é a verdade, meu irmão. Então quando nós andamos sem Deus, quando nós caminhamos sem a presença de Deus, então nós vamos falar segundo a nossa verdade, ou segundo o nosso entendimento de vida, o nosso entendimento de existência sobre a terra. E isso é muito limitante, dado o entendimento de que nós somos limitados, a nossa mente é limitada no conhecimento. Então quando nós abrimos o conhecimento e entendemos que Deus é a verdade, então nós temos uma fonte inesgotável para mergulhar, para pegar, para desfrutar e para crescer. E Deus vai falar isso, Jesus vai falar isso, que Ele é a fonte inesgotável também. Em Deuteronômio, capítulo de número 32, versículo 4, diz assim: Ele é a rocha e suas obras são perfeitas, tudo que Ele faz é certo, e é um Deus fiel, que nunca erra, é justo e verdadeiro. Irmãos, olha que tremendo quando nós lemos esse trecho de Deuteronômio e podemos entender a perfeição de Deus, encaixando isso para a nossa vida. Nós entendemos que esse Deus perfeito, que tem autoridade sobre a vida, Ele nos faz perfeitos nele também, meu irmão. Você é único na presença de Deus, o seu DNA é único, você não vai encontrar ninguém na face da terra com o mesmo DNA que você. Você foi feito sem peça de remolde, você foi feito sem arquivos para uma recópia, não, você é único, Deus te fez único e exclusivo, e é isso que eu quero que você entenda, que a partir do momento em que nós entendemos essa autoridade de Deus, nós conseguimos entender quem somos, nós conseguimos entender que atributos que nós temos, nós conseguimos entender a qualidade que nós temos. Então eu te convido a parar de menosprezar as ferramentas que você tem, a parar de menosprezar a sua existência e quem você é, e começar a enxergar que um Deus poderoso, um Deus amoroso, foi quem constituiu você sobre essa terra. A segunda coisa sobre os atributos da sua natureza, da natureza de Deus, é que Deus, Ele é santo. No livro de Isaías, capítulo de número 57, versículo 15, um parênteses aqui, que Isaías, ele, por mais de 10 vezes, ele vai falar sobre essa santidade de Deus. Então em Isaías capítulo 57, versículo 15, que diz: o alto e sublime, que vive na eternidade, o santo diz: habito nos lugares altos e santos, e também com os de espírito oprimido e humilde. Dou novo ânimo aos abatidos e coragem aos corações arrependidos. Então, meu irmão, essa santidade de Deus, com base nessa verdade que é Deus, é que é manifesta sobre a terra esse senso de santidade, busca da santidade. Logo, se eu tenho esse encontro com Deus, automaticamente eu começo um processo de santificação na minha vida, eu começo um processo de separação na minha vida, porque eu entendo que as coisas desse mundo, além delas não influenciarem mais a minha vida, elas não me consomem mais, elas não ditam a minha existência mais, mas agora eu tenho tudo isso linkado na pessoa de Deus. Deus supre, Deus me responde, Deus me dá tudo que eu necessito para caminhar sobre essa terra, na minha jornada sobre a terra. A terceira manifestação através dos atributos da sua natureza, da natureza de Deus, é que Deus, Ele é amor.
Olha o que diz em 1 João, capítulo 4, versículo de número 8. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus ele é amor, meu irmão. E o amor de Deus é que nós temos que buscar, porque esse amor é que rompe barreiras, esse amor que vem sobre nós, que quebranta o nosso coração e nos faz perdoar pessoas que nos amarguraram, pessoas que nos entristeceram, esse amor que nos constrange, que mesmo nas nossas deficiências, mesmo com os nossos pecados, esse amor ele nos abraça, porque nós entendemos que Deus ele ama o pecador, ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador, e ele amando o pecador, ele constrange o pecador a tal ponto do pecador falar: isso não me satisfaz mais, essa droga ela já não me satisfaz mais, esse prazer sexual momentâneo ele já não me satisfaz mais, o que me satisfaz de fato é esse amor, é essa presença de Deus intensa e triunfante sobre a minha vida, louvado seja Deus. E aí eu te pergunto, meu irmão, dentro desse tema central nosso sobre não abortar sonhos, será que você tem de fato tomado as rédeas e entendido a sua existência? Ela não é um acaso da natureza, mas ela é uma premeditação da pessoa de Deus, que deu sopro de vida e que planejou a sua existência, que arquitetou a sua existência sobre a terra. Quando nós olhamos por essa janela, quando nós olhamos por essa perspectiva, nós conseguimos entender como tudo faz sentido, como a nossa existência ela faz sentido. Eu lembro que há muitos anos atrás, alguns anos atrás, não muitos, na minha conversão, eu ficava sentado na varanda da casa da minha mãe e eu ficava refletindo sobre a vida. E durante esse período eu não era um crente convertido ainda, mas eu lembro que um dia eu estava olhando pela janela e vendo as árvores mexendo, o céu azul, as nuvens, e eu comecei a indagar eu mesmo, eu comecei a falar: pô, mas o que eu estou fazendo aqui? Qual que é o motivo de eu estar aqui, né? Nesse universo, nesse mundo tão imenso? Quem sou eu no meio disso tudo? E quando eu tive esse relacionamento com Deus, eu pude entender, meu irmão, eu pude compreender a minha existência, eu pude compreender esse Deus amoroso, esse Deus poderoso, que me colocou sobre a terra com propósito, e que eu não sou de fato alguém que está aqui do nada, eu não sou só mais um no meio da multidão, mas agora eu tenho a marca de Cristo sobre minha vida, louvado seja Deus. E aí eu te pergunto, e os que não têm esse contato? E os que não têm essa conexão, e os que não têm essa intimidade com Deus, meu irmão? Essa intimidade que nós precisamos ter. E levando para dentro de nossos lares, quantos lares hoje estão destruídos por não terem desse amor? Esse amor que traz discernimento, esse amor que traz ordem, esse amor que traz decência, esse amor que gera concordância, que gera unidade. Quantos que não estão debaixo desse amor estão vivendo de maneira aleatória, estão vivendo de maneira imprecisa? E nós podemos ver o caos se instaurando na vida de pessoas que estão seguindo essa rotina, que estão caminhando sem saber para onde estão indo. A palavra do Senhor, ela nos fala que a palavra de Deus ela é luz para o nosso caminho. Então, se eu não tenho essa palavra, para onde eu estou indo, que caminho eu estou trilhando, porque logo eu entendo que se eu não tenho luz, eu estou às cegas, eu estou na escuridão, e na escuridão você não tem controle sobre si. E quando nós temos esse conhecimento, então essa luz, ela é acendida sobre nós, nós começamos a olhar o mundo por uma outra perspectiva, nós começamos a enxergar a nossa existência de uma outra forma, meu irmão. E muitos estão precisando desse amor, muitos estão precisando estar debaixo desse amor de Deus. Então eu trouxe alguns dados muito importantes, dentro do nosso tema sobre não aborte sonhos. Nós temos diversas maneiras de abortar. Abortar a pessoa de Cristo das nossas vidas. Abortar o nosso papel dentro da nossa família, as nossas responsabilidades. E nós podemos ver que a falta desse amor sobre a humanidade, ela vai trazer algo muito mais grave, que é o aborto de crianças que estão dentro do ventre de suas mães. E essa é a maior demonstração da falta de amor na humanidade. Essa é a maior demonstração de que um homem
afastando de Deus, de que o homem vai se afastando da pessoa de Deus e perdendo a essência do que é amor, do que é amar, do que é compartilhar, do que é conviver e desfrutar. E logo quando eu perco esse amor, então a vida para mim ela se torna algo muito relativo, e eu vou pensar muito em mim, eu vou pensar mais em mim do que no próximo, porque o amor de Deus, quando ele é introduzido no nosso contexto, quando ele é introduzido na nossa vida, nós começamos a entender a necessidade do compartilhar. De que não tem como eu me sentir amado sozinho, mas aquilo que veio sobre mim, esse amor que me constrangeu, eu tenho que de fato compartilhar ele, eu tenho que de fato multiplicar desse amor. E é isso que falta no mundo. Olha que interessante, alguns dados importantes que eu trouxe. Mais de 42 milhões de abortos no mundo são praticados todos os anos. 42 milhões de abortos, meu irmão. Nós estamos falando aí em números astronômicos, maior que qualquer guerra que você possa imaginar que teve sobre a Terra. 115 mil abortos diários. Hoje, 115 mil mulheres abortaram crianças dentro dos seus ventres. Olha que interessante isso. No Holocausto nazista, ceifou a vida de 6 milhões de judeus, homens e mulheres e crianças. Estimativas conservadoras mostram que aproximadamente 1/3 das mulheres americanas fez ou fará um aborto em algum momento da vida. E isso é muito triste quando nós começamos a olhar simplesmente pelo fato da pessoa, quando ela começa a olhar somente para ela, e ela para de enxergar o amor através do próximo. Essas situações elas começam a se tornar naturais. E a Bíblia ela vem para nos trazer luz, ela vem para nos trazer esse amor que vai nos envolver e que vai nos fazer amar o próximo como a nós mesmos, porque isso é um mandamento de Deus para as nossas vidas. Olha que interessante isso aqui, continuando aqui sobre os dados. O aborto nos Estados Unidos ocorre com frequência porque filhos são considerados inconvenientes, meu irmão. Isso são dados comprobatórios dos Estados Unidos que mostram por que mães estão abortando, por que mulheres estão abortando crianças dentro do seu ventre. E aí nós vamos tirar essas estatísticas pela inconveniência. Esse não é o momento, eu sou jovem demais para gerar esse filho. Mas e essa criança que nós lemos em Salmos? Como é que fica a vida dessa criança que foi formada por Deus? Deus a planejou. Segundo estimativa, 92% das mulheres que recebem um diagnóstico de síndrome de Down no pré-natal decidem por fim a gravidez. 92% de crianças são mortas só porque tem síndrome de Down, meu irmão. E aonde que está o amor nisso tudo? Aonde que nós encontramos o amor pelo próximo, pelas pessoas? Para encerrar, mais de 35 mil crianças, bebês do sexo feminino, são tirados do útero de suas mães todos os dias na China. E mais de 50% das mulheres ali já fizeram pelo menos um aborto. E o grande chamado para nós nessa noite, para você pai, para você mãe, porque a nossa série é de paternidade, é para você praticar amor dentro da sua casa e principalmente não abortar sonhos, não abortar vidas, não abortar projetos. Eu quero ampliar essa questão do aborto para que você entenda, através da falta do amor, o que acontece com o ser humano. Mas através do amor, o resgate que nós temos desses valores, o resgate que nós temos dessas questões que começam a se tornar muito importantes. O que você tem feito com os seus filhos dentro do teu lar? Como que você tem praticado o evangelho dentro do teu lar? Como que você tem praticado o amor de Cristo dentro do teu lar? Como que você tem conscientizado seu filho, sua filha? Como que você tem orientado eles no caminho que se deve andar? Nós vivemos uma geração em que as pessoas estão conectadas pelos tablets, pelos smartphones. E os pais parecem que querem deixar os filhos ali, porque quanto mais tempo eles ficarem nos aparelhos eletrônicos, menos tempo eu vou precisar me dedicar com o meu filho. E esse é o maior equívoco que nós podemos cometer, meu irmão. Deus constituiu família sobre a terra, mas não somente para ficar gerando filho, mas a partir do momento que você gera um filho, você tem uma responsabilidade com essa criança. Você tem uma
a responsabilidade com a sua família. Nós vivemos um tempo de muita imaturidade nos relacionamentos. Nós vemos casamentos de 2, 3 anos acabando. Nós vemos pais se separando da esposa por causa de filho. Eu não aguento mais essa casa, eu não aguento mais esses filhos. Mas eu quero te convidar aqui a tomar a posição que Deus ele tem determinado para você dentro do teu lar, como sacerdote, como cabeça dentro da sua casa. Você mulher, como guerreira dentro da tua casa. As mulheres de hoje que trabalham, que limpam a casa, que cuidam dos afazeres e ainda tem que orientar os filhos. Amados, nós precisamos fazer um fortalecimento dos laços familiares que têm se perdido. Eu citei um ponto em específico sobre a falta de amor relacionado ao aborto, mas muitos estão abortando família. Muitos jovens têm abortado o sonho de constituir família. Não, eu não posso constituir família porque é muito gasto. Não, eu não posso ter filho porque é muito gasto. E aonde que está o amor nisso tudo? Aonde que estão os princípios da palavra de Deus que nos norteiam para nós constituirmos família? Quando nós não praticamos isso, meu irmão, nós começamos a perder esse vínculo relacional com a pessoa de Deus. Quando nós começamos a pensar só em nós mesmos. Ó, filho, fica no celular porque eu não quero ter responsabilidade com você. Quando que nós vamos sentar? Quando que nós vamos reunir a nossa família e orar? Quando que nós vamos sentar e poder responder dúvidas que nossos filhos vão ter? Será que nós vamos deixar para as escolas fazerem isso? Será que nós vamos deixar para os amiguinhos fazerem isso? A responsabilidade é nossa. Pais enraizados, filhos alicerçados, nós somos o espelho dentro do nosso lar. O que nós praticamos é o que o nosso filho vai praticar. Então, se eu não faço nada, você pode ter certeza, você está criando um filho ocioso, você está criando um filho que vai ficar procrastinando na vida, você está criando um filho que não vai conseguir ser constante em suas atividades. Tudo começa por nós. Nós temos responsabilidades dentro do nosso lar, com a nossa família, e nós temos que abraçar essa responsabilidade. Nós estamos vivendo um período de lockdown, meu irmão, e a coisa mais triste é você ligar a televisão e você ver pai matando filho, você vê esposo espancando a esposa. Isso demonstra como que está longe o amor de Deus dessas pessoas, como essas pessoas perderam a sensibilidade do amor. E a palavra fala que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. E eu entendo que isso é real, eu entendo que é cumprimento da palavra. Mas a palavra também fala, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-o pela renovação do vosso entendimento. Quer dizer, eu não posso ir de acordo com o que o mundo pensa, eu não posso fazer conforme o mundo quer que eu faça. Não é o mundo que dita a minha vida e a minha conduta, mas é a palavra de Deus que tem que ditar a minha vida, que tem que ditar a minha conduta, que tem que ditar a minha fala. E é esse o convite que eu faço. Pare de delegar responsabilidade, para de dar responsabilidade para outros. Faça o que é para você fazer. Olha que interessante isso dos conflitos atuais. Primeiro, nós temos um conflito atual na sociedade que é o lugar de fala. Se eu não sou mulher, não posso opinar sobre aborto. Tem muito essa tendência hoje de que se você não está no lugar de fala, você não pode falar de respectivo assunto. Coitado dos pastores, então, para opinarem em diversas situações sobre a sociedade. Então nós vemos um confronto, essa mentalidade do mundo, esses são os conflitos atuais. E como que você tem trabalhado isso dentro do teu lar? Sabe, potencializando a vida do seu filho, trazendo ele firmeza, trazendo ele segurança, trazendo ele estabilidade emocional, para que ele possa vencer na vida. Segunda coisa, respeitar todas as opiniões. Essa é uma outra mentalidade que tem no mundo. Vamos respeitar, não. Cada um tem o seu modo de pensar. Meu irmão, nós temos que entender que se eu penso dessa forma, que cada um tem o seu modo de pensar, eu tiro a reflexão da verdade. Eu tiro a reflexão do certo. E eu torno tudo relativo. Ah, pode ser, mas talvez não possa ser. Meu irmão, isso nós temos que quebrar e começa dentro do teu lar, com a sua família. Eu vi um vídeo esses dias de uma garota de 14 anos, ela segurando o cabelo da mãe dela e não soltava. A avó dela teve que chamar a polícia, porque uma garota de 14 anos segurou o cabelo da mãe dela e não soltava, porque a mãe dela não queria deixar ela sair. Então olha o mundo e as coisas que têm acontecido. Será que nós queremos isso para o nosso lar? Será que nós queremos viver um lar destruído? Será que nós queremos ficar de braços cruzados enquanto tudo desmorona em nossa volta?
Ou nós vamos tomar uma posição, como nós vemos acontecendo na igreja primitiva, que os povos se reuniam para confrontar a filosofia grega, para confrontar a idolatria romana, para confrontar os modos de se portar, o modo de viver. Terceira coisa importante sobre os conflitos atuais, o vitimismo. As pessoas são todas vítimas, elas não se sentem responsáveis por nada. Tudo elas vão atribuir culpa a alguém. E você pega dentro do lar, nós vemos muita família assim, nunca foi ninguém, nunca ninguém assume a culpa. E aí eu volto a dizer, nós temos que fazer uma autocrítica. Eu sou pai também, a gente tem que fazer uma autocrítica de como que tem sido o nosso comportamento, porque o nosso comportamento, ele vai se refletir sobre nossos filhos. Ele vai praticar, o filho vai praticar o que você pratica, meu. Sabe, então se a gente tira essa questão do vitimismo, é algo muito sério, porque nós estamos falando de crença, uma crença que infantiliza. Sabe, seu filho fica infantilizado a vida toda. Um marmanjão de 30 anos morando com os pais ainda. Sabe, não constituiu família, não saiu de casa ainda. Sabe, está vivendo às custas dos pais, não tem um emprego, não tem uma estabilidade, não cursou ainda um curso superior, não fez algo para ter uma substância própria, fica à mercê dos pais. E os pais, por sua vez, de braço cruzado, meu filhinho, meu bebezinho, não é bebezinho, não é filhinho, é um marmanjo que precisa vencer na vida. Então o que nós temos ensinado dentro de nossa casa, meu irmão? Nós vemos hoje, você pergunta para o jovem, ele vai falar assim, pô, eu não consegui nada na vida porque a culpa é do governo, a culpa é da minha condição social. A Bíblia vai falar assim, que o reino de Deus ele é conquistado à força. A Bíblia fala assim para nós, nos posicionarmos sobre a terra. Então como que nós temos nos posicionado? Nós temos terceirizado a nossa responsabilidade. Conflitos atuais. Olha que interessante disso sobre o vitimismo, o Estado que deve me ajudar no nascimento até a morte. Muitos pensam assim, terceirizando minha responsabilidade. Isso é algo muito sério, irmãos, e nós precisamos refletir sobre isso. Dentro desses conflitos atuais, 4, a ética. Hoje você não vê mais a prática da ética, irmão. Hoje tem pai que leva o filho para o mercado, o filho pega uma bolacha, o pai fala, pode comer a bolacha no mercado, chegar no caixa eu jogo o pacote fora. Que exemplo é esse que nós estamos dando para os nossos filhos, de roubar? Ou quando o pai fala que eu não estou, estão chamando aí no portão, fala que eu não estou. Mentira, estão chamando. Então, sem você às vezes perceber, você está ensinando seu filho a mentir, você está ensinando seu filho a roubar, você está ensinando a ser uma criança rebelde. Olha que doido isso, gente. Eu peguei uma informação de última hora aqui, acrescentei, muito interessante, sobre a ética grega. Olha que interessante. Quando você perguntava para um menino grego, um greguinho pequenininho, e falava para ele assim, o que é ética? Ele ia responder para você assim, o melhor que eu posso ser, que eu posso dar de mim. Então ética, o melhor que eu posso ser, o melhor que eu posso dar de mim. Eu vou me entregar por inteiro, eu vou me dedicar por inteiro, eu vou gastar minha energia por inteiro nisso. Olha que interessante. A palavra ética, do arete, né? Adaptação perfeita, excelência, virtude. É uma palavra da origem grega que expressa o conceito grego de excelência, de qualquer tipo, ligado especialmente à noção de virtude moral, de cumprimento do propósito ou da função a que o indivíduo se destina. Então será que nós temos ensinado essa questão da ética, esse fortalecimento? Será que nossos filhos estão crescendo emocionalmente equilibrados, sabendo das dificuldades do mundo, sabendo enfrentar o mundo, sabendo ser maleável com as dificuldades do mundo que nós vamos enfrentar? Será que esse tipo de filho que nós temos colocado e criado dentro do nosso lar? Agora, se você pergunta a ética nos dias de hoje, se você pega um jovem e vai perguntar o que é ética, ele vai responder para você assim, é o mínimo que eu tenho que fazer para não incomodar ninguém. É o mínimo. Ética é o mínimo. Eu vou fazer o mínimo para não incomodar ninguém. Ninguém mexe comigo, eu não mexo com ninguém, e cada um segue o seu rumo. E eu ouvi isso esses dias, irmão. Estou discipulando um jovem, e ele veio com essa pegada para mim, eu falei, sai dessa, cara.
Então nós temos que transformar, irmão. Não aborte essa sua responsabilidade. Não pule do barco. Sabe o Titanic, quando todos vão saindo, todos vão evacuando nos barcos, e nós vemos uma pessoa que fica, que é quem? É o piloto. Irmão. O piloto vai até a morte, ele fica no barco. E você é esse piloto, pai, você é esse piloto, mãe, porque tem muita mãe sozinha criando seus filhos, porque nós também vivemos numa geração de homens frouxos, homens que não se colocam na posição, e as mulheres têm tomado a iniciativa de criar o lar, de criar os filhos, de trabalhar. Nós precisamos mudar isso, nós precisamos quebrar isso, meu irmão. Sabe, o título da nossa série é Pais Enraizados e Filhos Alicerçados. Então, se for um pai frouxo, o filho vai ser um filho frouxo. O filho vai ser um filho sem estabilidade. O filho vai ser um filho inconstante. Uma hora tá, outra hora não tá. Uma hora tá no emprego, outra hora sai do emprego. Esses dias eu recebi uma notícia do irmão de um amigo meu, que ele estava trabalhando numa empresa, ganhando um salário registrado na carteira. Ele é jovem, ele é novo, 18 anos, ganhando mais do que eu até, meu irmão. E eu falei, glória a Deus, Deus abençoe a vida dele. Com uma semana na empresa, irmão, ele pediu as contas só porque ele ia morar com a mãe dele. Ele falou, não, eu estou indo embora porque eu vou morar com a minha mãe. O patrão falou, olha, então fica até o final do mês para eu arrumar alguém para ficar no seu lugar. Ele falou, não, tudo bem, eu fico. No mesmo dia esse cara foi embora. Cadê a responsabilidade? Cadê o compromisso? Cadê o poder da palavra ali, do que ele falou, ele cumprir de fato? Essa é a geração que nós vivemos. Quinto e penúltimo, dentro do que estamos falando sobre os conflitos atuais. Educação. Na educação clássica nós tínhamos a formação integral do homem. A formação moderna nós temos a formação técnica e militante. Nós pegamos hoje as pessoas, esse dia eu estava conversando com o Leandro sobre isso, e é engraçado que nós vemos que todo mundo se tornou politizado. Todo mundo quer debater política, todo mundo é o sabichão da política e entende. Um é esquerda, o outro é direita. Esses dias eu ouvi um pastor falando algo muito legal. Ele falou assim, irmão, eu não sou esquerda e nem direita. Eu sou do centro. Eu sou do centro da vontade de Deus sobre minha vida. E essa deve ser a nossa conduta como crente, como servo de Deus, meu irmão. Nós não temos que entrar nessas rixas, nós não temos que entrar nessas intermediações do que acontece. Mas a pergunta é aqui, dentro desses conflitos, qual a educação que você tem levado para dentro do teu lar? Como que você tem educado seus filhos? Você tem deixado a sociedade educar? Você tem deixado a escola educar o seu filho? Ou você tem tomado as rédeas da sua família e começado a educar o seu filho, a conversar com ele, a ter um diálogo aberto, a ensinar as lições sobre a vida, sabe? Reflexões sobre a vida. Eu lembro que durante a minha adolescência, um amigo da minha mãe, taxista, o Ivo, ele me pegou um dia, me colocou no carro e ele me levou em 2 lugares. Ele me levou a um lugar onde ficavam homossexuais reunidos, e na época isso era pouco falado. E ele me levou, ele falou assim, ó, sabe quem são essas pessoas? Eu falei, quem são essas pessoas? Ele falou, são homossexuais, estão aqui, eles têm um lugar deles que eles se reúnem. E ele começou a me ensinar sobre a vida, irmão, a vida, as coisas da vida. E aí ele me levou na Cracolândia, eu comecei a ver aquelas pessoas usando droga, ele falou, essas pessoas são as que usam droga, cara. Então esse caminho que você não pode trilhar. E isso eu estou falando, gente, de mais de 15 anos atrás, e é algo que me marcou, que está em mim. Então o que você faz com o seu filho vai marcar ele pro resto da vida dele. Sabe, eu procuro dar esse discernimento dentro da minha casa. Sem as meninas perceberem em casa, eu coloco filmes que eu sei que trazem algumas linhas sobre moralidade, sobre família, sobre união familiar. Sabe, tem um filme no Netflix, um filme atual agora, lançou agora, que é o Dia do Sim, né, Nicole? Dia do Sim. Um filme muito bacana e vale a pena você assistir o filme e praticar o Dia do Sim. Mas se aguenta, porque é o Dia do Sim. O pai fala, o sim é válido, às vezes precisa ter um sim. Mas você tem que aguentar, irmão, porque na hora do sim... Amém? Sexta e última, sobre os conflitos atuais. Sexualização precoce das crianças. Isso é um tema muito central, meu irmão. Isso é um tema muito... Eu estive na Argentina e eu conheci a Igreja de la Cidade na Argentina, em Resistência. E é uma igreja que estava trabalhando com essa temática aqui sobre a sexualização precoce das crianças. E um trabalho de orientação aos pais. E as crianças estavam crescendo de maneira mais saudáveis. Então eu quero chamar a sua atenção para isso. Porque enquanto seu filho está aqui, ele está colocando coisas às vezes que não é para ele assistir ainda, que não está na idade dele assistir. Sabe, lá dentro de casa, a Núbia é prova disso. Eu coloco lá no Netflix, eu vejo a faixa etária do que coloca. Sabe, a Nicole é até 12 anos, né, Ani? Aí eu coloco lá até 12 anos, a gente assiste tranquilo, sabe? A gente vai
conversando. Então isso é importante, esse acompanhamento é importante. É a nossa responsabilidade, não é uma responsabilidade do Estado, mas é sua, sabe? De colocar no mundo um bom cidadão. Bom, dentro disso, fica esse convite para você não abortar sonhos. E agora sobre os posicionamentos dos pais para gerar sonhos. Posicionamento dos pais para gerar sonhos. Diz assim a palavra do Senhor. Melhor dizendo, deixa eu fazer uma leitura antes. Primeiro, os valores morais para a família. Dentro desse posicionamento para gerar sonhos, você tem que levar valores morais para a sua família. O primeiro deles, por ordem, para ter um ambiente saudável. Tem que ter ordem em sua casa. Tem que ter horário para as coisas na sua casa. Esse negócio do marmanjão ficar lá com a sua filha dentro da sua casa até altas horas, tá errado isso, irmão. Tem que ter horário para o camarada chegar, horário para o camarada sair. Você tem que impor respeito dentro da sua casa. Você mãe, você pai, sabe? Colocar ordem. Segunda coisa importante, ter diálogo. Ter diálogo, gente. Olha, nós vivíamos numa mente muito fechada dentro do cristianismo, em que assuntos não eram falados. E você podia até ficar de banco, dependendo do assunto que você abordava, você ficava de banco. E na realidade nós temos que discutir com os nossos filhos os assuntos, irmão. Porque se eles não aprender com a gente, eles vão aprender com o mundo. Então é melhor eles aprender conosco. E é importante então você ter diálogo para suprir os filhos em suas fragilidades da vida. Precisamos suprir, nós temos o conhecimento que eles ainda não têm. A mente deles está em formação, eles estão experimentando tudo ainda, sabe? Eles estão se adaptando a essa realidade ainda. Eu acho engraçado pela Sara, porque a Sara ainda não tem noção de tempo. Para ela o ontem é amanhã e o amanhã é depois de amanhã, é uma loucura. Ela vai falar para mim, ela fala... Ontem nós vamos no parque, ontem. Fala, não é ontem, filha, amanhã nós vamos no parque. Sabe, então você vê que a mente está se formando. Então olha só como é a responsabilidade nossa de poder conduzir, de orientar, de suprir os nossos filhos. Outra parte importante dentro dos valores morais para a família, um compromisso com Deus que reflete em seu lar. Um compromisso com Deus que reflete em seu lar. Não adianta eu estar só na igreja de joelhos dobrados. Não adianta só na igreja eu ouvir os cânticos e chegar em casa e eu não ter essa prática, eu não ter essa rotina. Que exemplo que eu vou estar dando dentro do meu lar para os meus filhos, de eu ser verdadeiramente um cristão, servo de Deus. E eu acho tão doido isso, gente, porque isso são conflitos que nós passamos. Por ter a liberdade que nós temos, a liberdade conquistada por protestantes, por servos de Deus, e que hoje nós desfrutamos dessa liberdade, comparado a países de perseguição, em que essas coisas não são nem mencionadas, porque elas já são praticadas por si só. Então, na realidade, o que nós estamos fazendo aqui é um resgate daquilo que ao longo do tempo foi se perdendo em nosso meio. Dentro do posicionamento dos pais para gerar sonhos, segundo, amor pela família. Nós entendemos sobre valores morais para a família e agora amor pela família. Eu preciso amar, meu irmão. Se eu não amo, não faz sentido. Se o amor acaba, acabou o relacionamento, acabou o convívio, acabou tudo. Então esse amor, ele precisa existir. Eu preciso amar o meu lar. Eu preciso estar alegre dentro da minha casa. Sabe, você para em bares e você vai perguntar para as pessoas que estão lá bebendo, pô, por que você não está na sua casa? Vão falar assim, pô, não, a minha mulher enche meu saco o dia inteiro, então eu venho para o bar aqui jogar um snooker, tomar uma. Essa mentalidade. Não amam lá, não gostam de estar em casa. Sabe, outros pegam, o filho está lá falando, o pai, faz do jeito que você quer. Não é faz do jeito que você quer. Porque quando você fala faz do jeito que você quer, você está dizendo que o seu filho está acima de você, que o que ele falou sobrepôs aquilo que você poderia ter falado. Então no momento em que ele está precisando ouvir de você, você está delegando ali uma responsabilidade, mas ele ainda não tem essa capacidade. Entende isso? Nós precisamos ter esse amor na família. E agora sim, no texto de Colossenses, capítulo 3, versículo 14, diz assim: acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Esse revestimento, irmão, do amor de Deus é que nos traz harmonia. Sabe, eu pego tanta gente que se converteu e fala assim, poxa, eu entrei na igreja, a irmãzinha foi lá e me abraçou. Sabe, eu estava ali sentado no meu canto, veio uma irmã falar que Jesus me amava.
E isso é lindo, irmão, é isso que nos traz essa unidade, é isso que nos traz essa harmonia, é esse amor, é esse fluxo do amor de Deus, sabe, e fluindo em nós e através de nós. Olha que interessante isso. O amor é um sentimento mais profundo, duradouro e estável, baseado numa relação de reciprocidade e cuidado com a pessoa amada. Já a paixão é mais intensa e rápida. Está diretamente ligada aos impulsos sexuais e o prazer. Então eu não posso tratar a minha casa como uma paixão. Eu não posso tratar a minha casa com base em prazer, porque o prazer ele vem e vai. Sabe, o êxtase ele vem, mas ele passa. Por isso que muitos jovens se frustram em relacionamento, porque se envolvem num relacionamento que é uma paixonite, né? Eu costumo dizer, uma paixonite. E depois, sabe, fica frustrado. Ou casa frustrado, depois do casamento fala, poxa, realmente não deu certo. Por quê? Porque casou não por amor, mas por paixão. E abrindo parênteses aqui para você que nos assiste, não vai achando que você tem que orar para Deus dar a sua varoa, não, meu irmão. Não, vou orar para Deus dar varoa, não, meu irmão. Sabe como começa um relacionamento de um casal? Começa numa amizade. Começa num convívio, você começa a trocar informações, você começa a ter uma intimidade. É assim que começa, aí depois você vai orar. Depois acende, será que a gente namora? E aí você vai orar para que Deus abençoe aquilo que já está acontecendo. Olha que interessante sobre o amor pela família. Primeiro, o amor faz eu entender a importância da minha família. Segundo, o amor faz eu me dedicar para a família. Quarto, o amor faz eu proteger a minha família. Eu queria parar aqui rapidinho, eu já vou finalizar, mas essa parte sobre proteção, eu estava vendo esses dias, sobre o herói e o super-herói. As pessoas falam assim, pô, mas eu não sou um super-herói. Né? Às vezes a pessoa é muito cobrada na vida e fala, pô, mas não fica me cobrando, não sei o que, eu não sou um super-herói. E na realidade, meu irmão, dentro da nossa casa nós somos super-herói. Dentro lá você é o super-herói. Você é o paizão que pega tudo. E o filho olha e fala, caramba, pai, me pega no colo, pai, me joga pra cima, pai. Então, dentro do teu lar, tome a capa do Batman, meu irmão. Tome a capa do super-homem. Porque dentro do teu lar, você é um super-herói. Para os seus filhos, você é um super-herói. E eu quis fazer esse parênteses para você entender a sua importância dentro do lar. O seu papel dentro do teu lar. E última coisa sobre o amor pela família. O amor de Deus faz ter essa aliança familiar. O amor faz ter essa aliança familiar. Nós precisamos ter essa aliança. Nós precisamos praticar essa aliança, meu irmão. Dentro do nosso lar. E é uma aliança inquebrável. A partir do amor encontramos todos os outros valores morais que são importantes em nossas vidas, como a honestidade, a justiça, a bondade, a generosidade, o respeito, o perdão, a humildade, a paciência e a pureza. É isso que nós precisamos dentro do nosso lar. Eu queria que você fechasse seus olhos, nós vamos orar ao Senhor, pela tua família, pela tua casa. Espírito Santo de Deus, eu entendo, Pai, que essa mensagem ela veio no momento oportuno, Pai. Ela já estava desenhada há um tempo, mas o Senhor preparou essa noite, o Senhor preparou essa oportunidade para que ela fosse ministrada para os irmãos que estão aqui presentes, para os que estão nos assistindo. E Deus, eu peço a Ti, Pai, nesse momento, Espírito Santo de Deus, comece a mudar corações, comece a mudar a mentalidade de pais e mães dentro dos seus lares, para que eles tomem para si as responsabilidades que são cabíveis a eles. E que eles possam tomar a rédea de seu lar e conduzir a sua casa. Deus, se o lar está um caos, se os filhos já não respeitam, o Senhor é o Deus que impõe ordem. O Senhor é o Deus que coloca cada coisa no seu devido lugar. Então dê sabedoria, dê estratégia, dê autoridade para os pais poderem pegar a rédea de suas casas e colocarem as coisas no devido lugar, meu Deus. Em nome de Jesus eu abençoo o lar de cada um, Pai, cada família, cada casal, seja alcançado nessa noite e abençoado por Ti, Pai. Abençoe os relacionamentos de casais. Abençoe os relacionamentos e laços familiares, Senhor. Em nome de Jesus, que nada venha nos tirar, Senhor, essas virtudes.
vicissitudes, que nada venha nos tirar esse amor, Pai amado. Que nós possamos continuar caminhando na contramão do sistema desse mundo, Pai. E continuar anunciando aquilo que poucos têm anunciado. Continuar praticando aquilo que poucos têm praticado, Senhor. Porque aquilo que nos rege é a Tua palavra, Pai. Então eu te peço, Senhor Jesus, vá ao encontro de cada lar, abençoando cada casa, abençoando os filhos, as crianças, Senhor. Abençoando o pai, abençoando a mãe, Pai. Dando, Senhor, a eles as ferramentas que eles estão precisando, que eles estão carentes, Pai, para colocarem as coisas em ordem, Senhor. Dê palavra de sabedoria, trabalha no coração, Pai. Tira mágoa, tira tristeza. Se há briga de casais, venha tirar toda a discórdia, todo o espírito de divisão dentro do lar, seja repreendido nessa noite, Pai. Nós oramos pelo nome de Jesus, que tem poder de lançar por terra toda obra diabólica que quer influenciar dentro dos lares. E é isso que fazemos, Pai. No nome de Jesus, seja lançado por terra toda obra diabólica dentro dos lares, todo espírito de divisão de dentro dos lares, toda angústia, toda tristeza, toda raiva, todo rancor. Senhor, que haja liberação de perdão, que haja liberação do Teu amor, Pai amado. Porque através dessa pandemia nós conseguimos entender, meu Deus, que nós não levaremos absolutamente nada dessa terra, Pai. Então esse é o momento que o Senhor tem nos chamado para praticar desse amor, para compartilhar desse amor, Senhor. O amor que nos alcançou, que nos transformou, Senhor amado. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus.